Olá, muito boa tarde. Assinala-se a 28 de março o 5º centenário do nascimento de Teresa de Ávila. A reforma da vida contemplativa e a aproximação da experiência mística ao cotidiano de cada pessoa fazem desta religiosa uma referência na espiritualidade cristã, hoje estudada em perspectivas cada vez mais multidisciplinares. Eugénia Magalhães escolheu o tema da mística para investigações académicas, sempre ligadas à realização de uma experiência crente, pessoal e comunitária. Um itinerário para descobrir no diálogo com Eugénia Magalhães, hoje convidada do programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Vamos partir desta figura, desta religiosa, Teresa de Ávila. Que referências interessa colher no seu percurso de vida, na proposta que ela faz para os dias de hoje? Antes de mais, muito obrigada. É um gosto, é um gosto. Foi uma surpresa, mas obrigada. Sobretudo porque me sinto muito pequena a falar. Eu já sou pequena, mas sinto muito pequena a falar de Teresa de Ávila, porque é um espanto de mulher. Acima de tudo porque é uma mulher muito inconformada com o seu tempo. Uma mulher de uma grande fidelidade à Igreja, de um grande amor a Cristo, e que olha à sua volta, olha para o seu tempo e pensa no que tem de fazer. São tempos difíceis, necessariamente, mesmo internamente dentro da Igreja, e é uma mulher que, no meio de algo que parecia, de certa maneira, estável, resolve descalçar-se e pôr-se a caminho. Eu acho que talvez se eu escolhesse assim a grande frase que talvez traduzisse Teresa de Ávila, tinha a ver com isso. Descalçou-se e pôs-se a caminho e ninguém a conseguiu parar. Portanto, e o que resultou foi uma transformação, uma reforma imensa, reforma da vida contemplativa. Da vida contemplativa, exatamente nessa linha da sua fé, da sua força, porque é uma mulher de ação, e percebe que esse conformismo não levava a lado nenhum. Estava-se instalado bem demais e que era preciso alterar tudo isso numa fidelidade ao Evangelho, ir às raízes do Evangelho e recomeçar de novo. E, portanto, com todas as oposições, com todos os obstáculos, faz este percurso, não é? E, de repente, vemos uma mulher a fundar 17 conventos em tão pouco tempo, naquela época, naquele tempo, naquela dificuldade de vida, e que não parou. Parou quando tinha que se encontrar com o pai, que era o que ela gostava, não era? De perceber que esse encontro com o pai tinha chegado. Até aí não descansou. E essa palavra encontro com o pai, encontro com Deus, é uma palavra que determina também o seu percurso de vida. Ela foi-se encontrando no dia-a-dia com o pai, como dizia? Sim, eu penso que as grandes figuras da história são pessoas que fazem uma grande reflexão sobre si próprias e sobre aquilo que os rodeia. Penso que não é possível encontrar-se com o pai, não é possível fazer um percurso no sentido de nós percebermos em que é que acreditamos, ou podemos vir a dizer eu acredito em, sem nós conseguirmos fazer uma reflexão sobre nós próprios e sobre o mundo que nos rodeia. Porque, e isso penso que Teresa nos ensina muito bem nos seus escritos, para além de serem uma verdadeira obra poética incontornável na história toda, ela ensina-nos uma coisa que eu penso que é determinante e que penso que é a grande lição também da mística. Os místicos não saem porta fora à procura de um Deus que me encha as medidas. Isso não faz sentido, não é? Deixa lá ver se eu gosto deste ou daquele, ou onde é que ele está. Eu penso que Teresa, e depois também São João da Cruz, nos ensina eu entendo-me, eu descubro-me perguntando por Deus. E este é o grande mistério da mística. Assim se tem de definir mística, não? Quando falamos em mística não estamos a falar em algo, enfim, completamente isolado ou remetido para uma esfera muito transcendente, completamente transcendente?
Sim, muitos acreditam que sim, que são assim umas almas estranhas, não é? Que lhes deu uma coisinha ruim, passa a expressão, e pronto, estiveram lá as suas fases e que não tem nada a ver com o mundo real. A mística é exatamente o contrário de tudo isto. Antes de mais, a mística é uma experiência profundíssima de Deus e do homem. Eu percebo Deus no interior de mim próprio. É o totalmente outro que me transcende de mim próprio, que eu descubro em mim e faço todo o meu percurso a partir daí. Afirmações que são o resultado de uma experiência, também de uma investigação académica que a Eugénia foi realizando. Nesta temática da mística, porquê? Do que é que levou a fazer um doutoramento tendo por base a mística? Sendo uma mulher casada, pai de 2 filhos, não é? Portanto, num cotidiano, enfim, semelhante a tantas outras mulheres. Eu nunca tinha pensado em entrar por este caminho. Em estudar a mística? Não tinha. Eu efetivamente comecei pela teologia, faria sentido que fosse no decorrer da teologia que isso acontecesse. Não foi depois ao fazer a psicologia e que na altura, numa linha psicanalítica, o meu orientador fez a proposta, sabendo que tinha feito a teologia, por que não estudar mística? Eu na altura fiquei um pouco baralhada porque não percebia o que é que a mística tinha a ver com a psicanálise com a mística, mas que seria interessante fazer um estudo sobre a experiência mística. E encontrou relação entre mística e psicanálise? Sim, depois de andar perdida. Sim, porque tem a ver com aquilo que há pouco eu dizia. É nós percebermos esta profundidade desta experiência. Porque é uma história de amor, se nós quisermos, simplificando. Isto é uma história de amor, a mística não é mais do que isso. E perceber, não é, como é que esta presença do totalmente outro se torna tão íntima e tão presente no centro da nossa alma e que nos chama, é uma presença criadora, é uma presença que nos faz alterar a nossa forma de ver e as coisas, nos sentimos, nos percebermos e, portanto, faz-nos existir, chama-nos a si e, a partir daí, a relação, porque é uma relação de amor, portanto, é Ele que toma a iniciativa, Deus toma essa iniciativa e a nossa adesão é uma adesão por esse amor inicial. Portanto, é uma presença originante, não é objetiva, como há pouco dizia. Não sou eu que ando para aí a ver o que é que me serve ou não serve. E, portanto, é uma história de 2 presenças, não é? E, portanto, e isso é o que me fascina na mística. Ela atinge a nossa condição humana da forma mais totalizante. Acho que não há uma experiência tão completa quanto esta. E determina também o cotidiano, a condição humana? Que determina a nossa forma de ver. Porque a partir do momento em que eu encarno este amor e eu assumo a minha relação amorosa com Deus, nós temos aqui uma história de 2 amantes que não param nunca mais de se amarem. Portanto, e obviamente... E isso é a mística, como dizia. Isto é mística. É isto que é mística, não é? É quando eu percebo que eu estou numa relação de amor. E falo porque ele assim o quis, portanto... Porque... Ele, totalmente outro, são sempre as expressões que vai utilizando, em causa está sempre Deus. Está sempre Deus. Deus está sempre, para nós, cristãos, está sempre o Deus trino, não é? Porque primeiro nos cria à sua imagem, à sua semelhança, em primeiro lugar, e, portanto, a partir daí eu passo a ser interlocutor porque me assumo como tal. Agora, não há experiência mística se eu não assumo integralmente também, dentro dessa liberdade que ele me dá, as atitudes teologais, não é? Da fé, da esperança e da caridade. É isso que me leva à união com Deus, é isso que me leva a agir como semelhante, como imagem desse meu, eu gosto de chamar amante, porque é de facto assim, não é? É um Deus que ama. Pronto, o resto, enfim, vamos tentando nós fazer a nossa parte. E já vemos como é que isso se consegue depois no cotidiano. Retomemos esse itinerário da descoberta e da investigação, do estudo também da mística.
Feito o desafio para aliar mística e psicanálise, como decorreu depois o estudo? Bem, quando acabei achei que tinha ficado por aí, que tinha feito a minha parte. E, quando acabou a psicologia. E fiz o trabalho de mestrado em termos da psicanálise e mística, exatamente. Que será agora publicado em livro, se bem eu percebi. Penso que está para breve. Tem mesmo esse título, não é? Mística e psicanálise. Exatamente. Exatamente nesta dimensão desta experiência amorosa, como é que ela acontece, não é? E como é que ela é vista pela psicanálise, necessariamente. Depois eu achei que tinha feito a minha parte e que tinha que ir para o campo de ação como psicóloga. Até que, Paulo, não me pergunto bem porque eu fui parar a um professor da Faculdade de Letras, ao professor Eduardo Franco, que é uma pessoa igualmente inconformada com tudo e que fez um desafio muito grande e disse por que não avançar para o doutoramento. Eu disse nem pensar, não passava por aí, o meu projeto de vida não passava exatamente por um doutoramento e nesta discussão entre o sim e o não, penso que há uma frase que o professor Eduardo diz e que me incomoda. E diz, mas nós temos místicos que não são conhecidos. Nós temos, a mística não é um tema de rua, é um tema meramente académico, arrumado, mesmo academicamente arrumado. E, portanto, nós temos de fazer alguma coisa sobre isto. E foi, digamos, essa pedra de toque que me incomodou bastante. E, na minha falta de perspectiva de que seria por uma vida académica que quereria seguir, achei que eu poderia fazer no pequenino que fosse uma gotinha de água, porque é sempre uma gotinha de água, mas avançar por aí. E, de facto, fazer o doutoramento, para mim, é um percurso académico inevitável, uma vez que pelo doutoramento temos que passar por essa dimensão académica. Mas o meu projeto de vida, e de facto, através destes fatores que inicialmente não foram muito pensados, é tornar de facto a mística um tema de rua, um tema de paróquia, um tema da teologia, um tema do nosso dia-a-dia, um tema de amigos no café, um tema... E não algo estranho, misterioso, para o qual nós não temos nada a ver e não queremos saber. Eu quero transformar isso, esse é que é o grande projeto que eu tenho. No decorrer do projeto de investigação que está em curso, como aconteceu esse confronto com os textos dos místicos de Teresa d'Ávila, de São João da Cruz, de que forma é que foi lidando com a proposta do tema da mística a partir, nomeadamente, do século XVI, XVII? É assim, os textos místicos, para nós, e para quem estuda mística, têm uma função crucial. Nós não temos acesso à experiência mística diretamente. Assim como nós, portanto, nós temos uma experiência, aconteceu, está lá. Temos a imagem guardada dessa experiência e depois temos o discurso que fazemos dessa experiência. Naturalmente que há aqui um hiato entre o que aconteceu e aquele discurso que eu faço. O que é bonito, não quer dizer que seja falso em relação ao que aconteceu. Como também não podemos pegar na experiência e colocar num laboratório. Não faz sentido, não é? Vamos lá ver como é que é esta experiência mística metida num laboratório. Portanto, eu não tenho acesso direto à experiência de cada um dos místicos. Eu tenho esse acesso através dos documentos que eles deixaram. Da linguagem, do que eles pensaram, do que eles disseram, do que eles imaginaram, do que eles viveram. E é através disso que eu tento chegar a essa experiência mística. Portanto, para além dos textos serem poeticamente extraordinários e de uma profundidade enorme, para nós é a única porta para a experiência mística. E onde é que aconteceu esse encontro? Dos textos. Com os textos, com o ambiente da mística? Aconteceu a dois níveis. Aconteceu pela psicologia, como há pouco nós dissemos. Na altura, a proposta era fazer um estudo entre 3 místicos cristãos e 3 místicos islâmicos. E foi assim, portanto, foi uma leitura transversal, reunindo 2 religiões e tendo por base a psicanálise, não é?
Depois, a seguir, foi através dos místicos portugueses. E, portanto, aliás, neste momento, o que eu faço é estudar os nossos místicos, não é? Da época do Renascimento e do Barroco, e, portanto, é analisar esses textos e tentar perceber como é que é montado todo este discurso amoroso, porque a base é a questão do amor, como é que este amor se relaciona. No meio deste percurso, e que aprendi imenso, não é? E que me ajudou a ver a mística de uma forma muito diferente, não é? Porque cada um de nós também tem um pouco uma ideia do que é a mística, foi o percurso em Ávila, no Centro Internacional Teresiano e Sanjoanista, que é um centro criado pela Ordem dos Carmelitas Descalços e onde eles fornecem formação, portanto funciona como um centro formativo, que importa muito a parte académica, portanto, oferecem essa formação académica em termos de mestrado, em termos de especializações próprias, como em termos culturais e em termos espirituais. Portanto, a formação. Esses cursos em Ávila. Fiz uma investigação, essencialmente o projeto foi fazer uma investigação lá e frequentando, sim, o mestrado em Ávila. Vamos para o objetivo final, como há pouco dizia, fazer da mística um tema de rua. De que forma é que o tema já está no seu cotidiano, nas ruas que tem de caminhar, na relação em família, na relação na paróquia, onde está inserida também? Já passa, é uma palavra indispensável, a mística? É, e quanto mais falarmos dela, mais essencial ela se torna. Eu penso que a mística, aquilo que o que me ajudou em termos práticos e do dia-a-dia, tem a ver um pouco com isto que eu dizia há pouco sobre Teresa d'Ávila. A mística empurra-nos inevitavelmente para sermos inconformados com aquilo que nós vivemos no dia-a-dia. Porque a mística é um discurso muito verdadeiro, é terrivelmente transparente e profundo. Sensorial? Também, quando tem de ser. Mas é sempre numa grande fidelidade, quando falamos de mística cristã, de grande fidelidade à Igreja, porque é muito fácil sair fora quando nós não gostamos das coisas, não é? Isso acontece dentro e acontece fora da Igreja. Abandonamos estas coisas porque não gostamos, vamos começar outras. A mística ensina-nos exatamente o contrário. Temos de mudar, temos que descalçar o tal sapatinho alto, confortável, mas que não nos faz sentir a terra, que não nos faz sentir o cheiro das coisas. E a mística faz-nos ir muito para o estar com. E mudar. Mudar, ser muito fiel e, sobretudo, fazer uma grande experiência de amor. É possível distinguir e separar o que é a experiência do cotidiano, a experiência religiosa e a experiência mística? Não. E interessa separar? Não interessa e os místicos nunca a fizeram. Sempre foram homens e mulheres de grande ação. Muito inserido nos meios, nas instituições onde estavam. E, curiosamente, muitas das obras notáveis que nós tivemos a nível mundial foram muitas das vezes escritas em momentos de grande sofrimento humano, de grande injustiça humana. E isto faz-nos pensar no mundo de hoje, em que as coisas estão um pouco, as agulhas estão um pouco viradas ao contrário, não é? Nós procuramos aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos tranquiliza, gostamos de estar no nosso sofá muito protegidos, muito confortáveis, não é? É um satisfazer. A mística é o inverter deste panorama todo. E, portanto, é sair para um pouco à imagem do que o Papa Francisco diz, não é? Olha, sai do teu canto, sai de ti próprio e põe-te a fazer coisas, não é? Isso implica estar com o homem, implica estar com o mais desprotegido, implica estar com aquele que está mais esquecido, implica ver que se isto está assim pode estar muito melhor. Portanto, é uma leitura muito mais enriquecedora, porque é valorizar o homem, mas muito nessa imagem de um projeto de felicidade para o homem. É eu perceber-me como parceiro de Deus no projeto de felicidade de mim próprio, mas também dos outros que me rodeiam. O que inclui necessariamente, ou pode incluir sempre, a mística?
essa experiência do sair, do estar com o pobre, Sim, com o periférico? Porque a mística equilibra essas duas coisas. Enquanto eu consigo ter esta atividade toda, eu consigo ter o espaço de namoramento com o meu Deus. Através do silêncio, através da contemplação, também elementos esquecidos nos tempos de hoje. Não se faz silêncio. Esta celebração do 5º centenário do nascimento de Teresa d'Ávila, que oportunidade pode constituir para tornar a mística, de facto, um tema de rua, como dizia? É mostrando as figuras, não é? Porque quando nós as guardamos numa gaveta, elas ficam um pouco esquecidas. E o que é desafiante, e estas comemorações têm essa potencialidade, é dar às pessoas os textos para que se leiam. Hoje pode ser só um bocadinho, não é preciso ler uma obra inteira, mas ler um pouquinho e nós percebermos que aquilo que já foi experimentado e dito há não sei quanto tempo tem muito a ver connosco. E se falamos de pessoas crentes, então percebemos que tem mesmo muito a ver connosco, neste inconformismo, neste amor, e perceber como é que nós podemos ser muito mais crentes. Como dizia Rahner, não é? O cristão do século XXI ou é místico ou não será cristão. E essa a experiência também que faz nesse percurso de investigação e, sobretudo, de vivência, de experiência. Agradeço-lhe, Eugénia Magalhães, por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar esse percurso académico e pessoal. Muito obrigado e felicidades. Obrigada eu. Obrigado, e felicidades nós. também. Muito obrigado. E mais logo, pelas 22h45, pode seguir-nos também na Antena 1. Desejo-lhe uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.